da PrEP. Tá? Então, como a Romina mesmo já explicou na aula dela, a PrEP é uma das estratégias que a gente tem da prevenção combinada. Né? Então, e a gente precisa expor isso para as pessoas que estão procurando prevenção, que existem outras formas também, e cada um vai ver o que se encaixa melhor ao seu perfil, se vai ser PrEP, se vai ser só fazer testagem regular, tratar IST. Então, existem várias estratégias que a gente tem para redução de transmissão de HIV, e a profilaxia pré-exposição é uma delas. Qual a plausibilidade, então, para o uso da PrEP? É que, no momento que o indivíduo entra em contato com o vírus, ele já tenha nível sérico de antirretroviral. Então, para que, naquele momento, aquele vírus nem consiga chegar em linfonodo regional. Diferente da PEP, onde a gente vai correr atrás do prejuízo. Então, a PEP ele já está com nível sérico antes de iniciar o antirretroviral. Das estratégias para se reduzir a transmissão do HIV, claramente, a principal delas, a que tem maior eficácia, é tratar todo mundo. Né? Então, quando a gente trata todas as pessoas, você diminui carga viral, você não tem mais transmissão com a carga viral indetectável, e essa é a melhor estratégia. Mas, seguido dessa estratégia, que seria tratar todo mundo, a gente tem, então, vários estudos de PrEP com excelente eficácia também, desde que os indivíduos façam uso da estratégia, como eu vou mostrar mais para frente. Então, temos alguns estudos em várias populações diferentes, então, homens que fazem sexo com homens, estudos em casais sorodiferentes, estudos em mulheres, estudos com PrEP oral, com PrEP vaginal em mulheres, e vocês podem ver com eficácias também muito diferentes, a depender da população estudada. Tem estudos com associação de FTC e tenofovir, e também estudos só com tenofovir. Então, hoje, o conhecimento acerca da eficácia da PrEP é muito grande, não se discute mais a eficácia da PrEP, e o que a gente tem são alguns desafios e alguns questionamentos ainda em termos de abordagem e de como fazer esse segmento. Os estudos que mostram uma melhor eficácia são aqueles que são com PrEP oral, né, que estão nesse símbolo aqui do comprimidinho. Tanto em homens quanto em mulheres. A maioria dos estudos em mulheres mostram uma eficácia mais baixa. E os estudos que são com PrEP tópica em mulheres mostram uma eficácia mais baixa ainda. E isso está muito relacionado à vaginose bacteriana, à alteração no microbioma da mulher. Então, são estudos que não estão indo muito bem. Então, hoje, ainda a gente fala que é PrEP oral, e, atualmente, o Brasil participando de alguns estudos de PrEP injetável de longa duração, que é o caso do cabotegravir, que está sendo, alguns centros no Brasil estão participando, que é uma injeção de um inibidor de integrase, que é o cabotegravir, que pode ser dado a cada 2 meses. Então, uma estratégia também muito interessante, que o indivíduo vai ao serviço de saúde, toma uma injeção, volta 2 meses depois, e ele está esse período todo protegido. A gente ainda não tem nenhum resultado desse estudo, ele está numa fase ainda duplo cego, mas é um futuro aí da PrEP, a PrEP injetável. Mas, como eu falei, só funciona como qualquer estratégia, como preservativo, como tratamento antirretroviral. Só funciona se usar. Tá? Então, aonde se vê nível sérico de medicamento, publicada e estudada, e agora estudos de implementação também no Brasil, é a PrEP sob demanda. Então, não é o uso diário do comprimido, mas o uso relacionado ao ato sexual. Então, eu estudo Hipergay, aqui não está aparecendo, mas que é o primeiro estudo de PrEP sob demanda. Foi um estudo que analisou, então, homens que fazem sexo com homens que tinham alto risco. O que era alto risco? Sexo anal sem preservativo, com 2 ou mais parceiros dentro de 6 meses, todos eles com uma taxa de filtração glomerular acima de 60, por causa do uso do tenofovir. Eles foram randomizados ou para receber um pacote de aconselhamento
de distribuição de preservativo, de redução de danos, de tratamento de IST, mais o uso de medicamento antes e após a relação sexual, eu vou mostrar no próximo slide como era, ou só receber o aconselhamento e placebo. Tá? Então, o estudo foi controlado por placebo. E aí eles viram como desfecho infecção por HIV. Então, como é o PrEP sob demanda do hipergay? O indivíduo toma 2 comprimidos do Truvada de 2 a 24 horas antes da relação sexual, porque o que eu preciso é ter nível sérico no momento da relação sexual. Então, ele toma antes e depois ele toma mais um comprimido 24 horas depois e mais um comprimido 48 horas depois. Tá? E aí ele para. E, numa próxima relação, faz-se de novo, fazia-se de novo. É uma estratégia que mostrou uma... Bom, só mostrando aqui a característica dos participantes, foram 129 participantes, seguidos por 8 meses, pessoas jovens, né, em torno de 35 anos. A média de relações sexuais por semana era de 2, mas variou de 0 a 31. E o número de parcerias em 2 meses, uma média de 10, variando de 0 a 84. Tá? Bom, o que eles mostraram, no grupo placebo, tiveram 14 infecções, e no grupo que fez a PrEP sob demanda, 2 infecções. Tá? Naqueles participantes com uso de PrEP mesmo, não placebo, que tiveram infecção por HIV, esses não tinham nível sérico de tenofovir. Então, provavelmente, não tinham feito também o uso adequado da PrEP. Outra coisa que apareceu nesse estudo, 4 casos de hepatite C aguda. E a gente está vendo isso nos nossos pacientes em PrEP. Eles estão tendo mais hepatite A, como já foi falado, e também hepatite C. Tá? Mas, diante desses resultados, o Comitê de Segurança solicitou a interrupção do estudo e que, para que se fosse recomendado o PrEP para todos os indivíduos, foi retirado o placebo. Então, hoje já está começando a ficar antiético a gente fazer estudo de PrEP com placebo. Né? Esse estudo do cabotegravir que o Brasil está participando, ele tem placebo, mas ele tem componente ativo, ele é comparado com Truvada também. Então, o placebo é só da injeção, né? Porque a gente não pode mais não ofertar nada diante das evidências que a gente tem da eficácia da PrEP. Bom, o Brasil faz PrEP, já tem PrEP disponível no SUS desde janeiro de 2018, com para alguns segmentos prioritários, né? Como a Romina mostrou hoje de manhã. Então, para gays e outros homens que fazem sexo com homens, para pessoas trans, para profissionais do sexo e para parcerias sorodiscordantes para HIV. Então, isso está lá no nosso PCDT, são as populações aonde a gente pode oferecer essa estratégia. Bom, como é feito, então, qual é o nosso protocolo nacional? Primeiro, faz-se um rastreio e elegibilidade para a PrEP. Importante, neste momento de rastreio, descartar a infecção aguda por HIV, uma boa anamnese, para ver se aquele indivíduo já não está numa fase em que ele possa ter uma infecção aguda. Tá? E faz-se a prescrição, então, do Truvada, e a Truvada não é lamivudina, porque os estudos são com FTC, e o que a gente usa no Brasil é o FTC, e prescrição por 30 dias. E aí ele volta numa primeira consulta em 30 dias e recebe a prescrição por 90 dias. Né? Isso, às vezes, esbarra em estoque local, esbarra em alguma logística local. A gente sabe que alguns serviços não estão conseguindo ofertar por 90 dias, mas essa é a situação ideal, né, para que o indivíduo não precise ficar voltando muito ao serviço, porque ele não é um paciente, ele é uma pessoa que está buscando uma prevenção. Então, ele está tocando a vida. Né? E aí, se você fica vinculando muitas vezes a ele ir a um serviço de saúde que ele não está habituado a ir, ele vai acabar abandonando. Tá? E aí, retorno a cada 90 dias para nova prescrição e acompanhamento clínico. Importante, porque a gente precisa testar HIV e avaliar efeito colateral, especialmente de tenofovir.
Então, esse é o fluxo que é seguido no Brasil. E a gente já tem um monitoramento que o Ministério da Saúde vem fazendo desses primeiros 6 meses de PrEP. A gente tem aqui informações muito interessantes. Então, nesses primeiros 6 meses, foram 36 serviços que ofertaram PrEP em 11 estados, 3.300 prescrições, com 3.200 usuários que ainda se encontravam em PrEP no final de julho. Então, uma boa taxa aí de retenção, né, ou, pelo menos, de novas inclusões, quando se perdiam algumas. Primeira coisa, a grande maioria que está usando PrEP no Brasil é esta população de gays e outros homens que fazem sexo com homens disparado. Tá? Pouquíssimos travestis e mulheres trans, e a gente vai ver um gráfico que a Romina já mostrou de manhã, que é a nossa população mais vulnerável. PrEP não está chegando aqui. Também poucas mulheres cis e homens cis, muitos deles buscam num momento de desejo reprodutivo por ter uma parceria sorodiferente. Mas está aqui, né? A grande maioria está neste segmento populacional. Dentro deste segmento, se a gente for olhar por escolaridade, 84% de quem mais usa PrEP no Brasil tem 12 anos ou mais de estudo. E quem faz PrEP observa isso. Todo mundo com nível universitário, pós-graduado, que falta consulta porque foi para a Europa. Nada contra, adoro, mas, assim, não é a população que mais está vulnerável. Claramente, a gente tem outros segmentos onde a PrEP não está chegando. Né? Nos outros, mulheres trans, homens cis, homens trans e mulheres cis, varia um pouco, mas a gente vê que a população que tem menos escolaridade também não é a população que está tendo acesso à PrEP, ou que, pelo menos, está buscando PrEP, talvez até por não estar informada de que essa estratégia existe no Brasil. Tá? Aqui, em relação a trabalhadores do sexo, ao contrário, dos que buscaram PrEP, 65% eram travestis e trans. Tá? E aqui, em relação à idade desses trabalhadores do sexo, 15% tinham entre 18 e 24 anos. Então, uma população muito jovem, trabalhador do sexo, e que vem procurando PrEP nesse segmento de travestis e mulheres trans. Em relação ao uso de álcool e drogas desses usuários de PrEP, aqui o uso de álcool em azul, uso de drogas em laranja, também, especialmente álcool, a população mais jovem, usando muito mais álcool do que a população acima de 50 anos, mas, ainda assim, a gente chega aí a quase 50% de uso de álcool nessa população, independente da faixa etária. E aqui, cortou. Eu não vou lembrar o que é. Alguém consegue ler? Muito bem. IST, também, na população mais jovem, 18 a 24 e 25 a 29 anos, era quem mais tinha autorrelato de já ter tido uma IST. Não era rastreamento de IST assintomática. Tá? Então, aqui a gente vai discutir isso mais para frente, mas a gente vê que é uma população que já tem IST. Porque tem muita gente que diz assim, começou a PrEP, agora a gente está tendo a frequência de IST nesta mesma população. Né? Então, cuidado com essas análises, né? Porque as pessoas que não fazem uso frequente de preservativo, e que são essas que estão buscando a PrEP como uma outra forma de se proteger, já têm IST. Né? 20% HSH e muitas mulheres trans e travestis também com relato de já ter tido alguma IST. E, em relação à sífilis, aí sífilis é uma coisa que pega todas as idades, né? A gente vê uma prevalência muito semelhante, mas aqui também é maior nesse segmento de travestis e mulheres trans com diagnóstico de sífilis no basal. Tá? Em relação à hepatite B, que a gente acabou de ter uma aula de vacinação, a gente tem vacina para hepatite B no Brasil não sei há quantos anos, e nós tínhamos aqui 61% imune. No momento em que procuraram a PrEP, feito sorologia,
só 61% tinha imunidade para hepatite B. Tá? 28% foram encaminhados para vacinação e 9,7% aparece aqui como desconhecido. Então, aqui a gente já vê que a PrEP também é uma oportunidade de se rastrear e ver quem não está vacinado. Tá? Em relação à hepatite C, muito poucos, 8 pessoas naquele universo de quase 3 mil tinham hepatite C ao procurar a PrEP. A grande maioria era não reagente, e aqui era só aconselhar mesmo, né? Desculpa. Era só aconselhamento, já que a gente ainda não tem vacina. Em relação a eventos adversos, aí sim, após o início da PrEP, principal evento adverso, náusea, mas ainda assim não chega a 20%, e flatulência. Né? Então, a gente tem muitos relatos de evento adverso, quase metade, e a maioria deles por náusea, provavelmente relacionado ao tenofovir. Aqui, uso de preservativo por idade. Né? E aqui a gente vê já ressaltado os extremos de idade, e as cores são em verde todas as vezes. Fica meio igual para todas as idades, a gente não sabe o quanto isso é real, quando a gente vê esse dado todo igualzinho aqui, que 1/4 de todo mundo usava preservativo. Em azul, mais da metade das vezes. Em roxo, metade das vezes. Em laranja, menos da metade das vezes. E em vermelho, nenhuma vez. Então, a gente vê que a população mais idosa, a gente tem aqui quase 20% dizendo que nenhuma vez usou preservativo e que estavam buscando a PrEP. Né? Já nos mais jovens, isso varia bastante, né? Mas, pelo menos, mais da metade das vezes usaram preservativo, ou seja, metade das vezes não estava usando, e é necessária uma outra estratégia. Não adianta, como o Sidney falou na aula dele, a gente continuar com o mantra de que precisa usar preservativo. Isso todo mundo já ouviu. Se a pessoa vai conseguir usar, querer usar, não nos cabe julgar. Certo? Aqui é por categoria de risco. Né? A gente vê aqui que travestis e mulheres trans, um relato de 43% usavam. A gente precisa lembrar aqui que tem muitos profissionais do sexo, e que, aí, às vezes, isso aqui eleva para cima esse uso de preservativo, mas a gente tem aqui um percentual grande de gente que usava menos da metade das vezes, por categoria de risco. Tá? E aqui, esse gráfico que a Romina já mostrou, né, qual é a prevalência de HIV no Brasil. E o pior cenário está exatamente aqui. Né? Homens que fazem sexo com homens, isso aqui é de 2007 a 2017, em vermelho, aumentou. Aumentou também em homens que fazem sexo com homens. Aqui são só municípios diferentes, mas também aumentou, de 2007 para 2017. E aqui, nessa faixa maior, um grande aumento em travestis e mulheres trans. Aí está concentrada a nossa epidemia. E é aqui que a PrEP precisa chegar, e não está chegando. Tá? Então, o maior desafio nosso é fazer com que a PrEP chegue a quem mais pode se beneficiar dela e que está em maior vulnerabilidade, que são indivíduos de baixa renda, não brancos, transgêneros, jovens gays e trabalhadores do sexo. Está chegando só aqui, nos jovens gays de alta renda. Bom, tudo tem um lado bom e tem um lado ruim. Então, a gente precisa conhecer o lado ruim para saber lidar com ele também, certo? O lado bom é que previne contra HIV. Isso a gente já sabe. Mas tem evento adverso. Existe um medo de resistência antirretroviral. Será que, se aquele indivíduo adquire HIV usando uma terapia dupla, ele vai ficar resistente? Aí eu vou perder o esquema que eu quero usar para tratá-lo? E existe a preocupação com a compensação de risco, que só um minutinho. Que é o indivíduo, porque ele está usando PrEP, então ele vai abolir de vez o preservativo da vida dele, e ele vai acabar tendo mais IST. Então, tudo isso vem sendo estudado.
Tá? Uma coisa boa, acho que esse slide está fora de ordem, mas é uma coisa boa, que é notícia de hoje do Estadão, é que a infecção por HIV teve uma queda recorde em São Paulo, nesta faixa etária de jovens, 25 a 29 anos. Então, aqui, em verde, são os anos de 2016 e 2017, e em vermelho, 2018. E um aumento, ainda que pequeno, na faixa etária acima dos 60 anos. Isso é dado do Estadão de hoje. E ele coloca que a terapia preventiva oferecida pelo SUS é apontada como a principal causa de sucesso. Então, quando a gente pensa nos riscos, a gente precisa ver também o grande benefício que ela trouxe e como a gente, então, vai precisar manejar esse risco, e não dizer que, porque existe um risco de aumentar IST, de resistência ou de qualquer outro evento colateral, eu não vou oferecer a PrEP para aquela pessoa que me procura. Tá? Em relação a eventos adversos, a gente já conhece essa medicação há bastante tempo. Né? A gente já usa tenofovir para HIV há muito tempo, usa tenofovir para tratar hepatite B. Não são eventos, não é a medicação que a gente não conheça evento adverso delas. A gente sabe quais são e a gente sabe manejar. O FTC é o efeito adverso igual à nossa lamivudina, que é praticamente nenhum. Né? Então, muito tranquilo. Esses são dados do estudo IPREX, que tem 1.000 e poucos pacientes em cada braço, tenofovir, FTC e placebo, e o que ele mostra, como mostraram os dados brasileiros, é que, de fato, náusea foi o principal evento adverso, que foi significativamente diferente entre o braço tenofovir e o braço placebo, e que a elevação de creatinina, apesar de ter aparecido um pouco mais no braço tenofovir, não dá aqui uma grande significância. E no estudo IPREX não tem aqui, mas na suspensão da PrEP, a creatinina volta aos níveis basais naqueles que tiveram uma leve diminuição de creatinina. Aumento de creatinina, diminuição da taxa de filtração glomerular. Lembrando que esses usuários de PrEP, eles não têm o fator inflamação que o indivíduo com HIV tem, que seria um fator adicional para lesão renal e lesão óssea por tenofovir. Aqui é um indivíduo saudável. Né? Então, o nosso medo é um pouquinho menor, mas, de fato, pode ter elevação de creatinina com diminuição de filtração glomerular. Uma outra publicação, também dos dados do IPREX, num momento em que já foi a fase aberta desse estudo, já sem placebo, eles veem retrospectivamente, depois, na fase aberta, que houve um decréscimo da taxa de filtração glomerular, mas nada muito significativo ao fim de 144 semanas. Tá? Em relação à densidade mineral óssea, também. Né? Na coluna e não no quadril, o grupo que recebeu FTC e tenofovir teve uma diminuição de densidade mineral óssea em 72 semanas, mas após a PrEP disponível, né? Só podia ter PrEP se entrasse no estudo. Então, as pessoas ficavam um ano naquele braço que não recebia a PrEP para depois de um ano receber. Então, eles puderam analisar a frequência de IST desde esse momento, com PrEP e sem PrEP. E aí eles viram que não aumentou, né? Quando eles testaram gonorreia, clamídia, sífilis e gonorreia e clamídia retal, não houve diferença entre os braços, usando a PrEP ou só recebendo o aconselhamento. Existem vários outros estudos que mostram que há um aumento, sim, da frequência de ISTs. Esse é um trabalho brasileiro da doutora Beatriz. Aqui ela avalia proporção de pacientes em uso de preservativo, aqui só a compensação de risco. Ela mostra que, em um ano, não há uma tendência a diminuir-se o uso de preservativos, mas há uma tendência à redução do número de parceiros. Tá? Porém, um aumento de 20% para clamídia, gonorreia ou sífilis. Mas uma manutenção ao longo de um ano de segmento. Ou seja, tinha mais IST, mas, ao longo do estudo, não foi aumentando. Tá? Mais consistente na literatura, eu não sei se eu vou falar aqui, mas mais consistente na literatura que tem aumentado é gono e clamídia retal.
tá? Quando os estudos fazem pesquisa de swab, é o que mais tem aumentado é gono e clamídia retal. Tá? Aqui uma revisão sistemática, incluindo 17 estudos, e 8 na análise estatística, incluindo 4.300 participantes em uso de PrEP, e em relação a IST, o que essa revisão mostra é que estar em PrEP favorece ter mais diagnóstico de IST. Então, foi aquilo que eu falei. Será que aumentou mesmo o IST ou será que aumentou o diagnóstico de IST? Né? Uma oportunidade para se fazer o diagnóstico. Então, na PrEP, você evita a infecção por HIV, mas você pode ter o diagnóstico de uma IST e uma oportunidade para tratar essa IST. Isso aqui é um modelo matemático apresentado no CROI de 2007, onde ele constrói alguns algoritmos, baseado no algoritmo do CDC, e ele coloca aqui, se eu tenho uma população de homens que fazem sexo com homens, alguns em PrEP, outros não. Os que estão em PrEP, que têm uma infecção, uma IST sintomática, 89% de chance de você ter a infecção tratada. E alguns vai ter prescrito, mas não vai seguir a sua prescrição. Se a infecção é assintomática, mas por estar em PrEP, há um rastreamento, nos países onde se faz o rastreamento mesmo da IST assintomática, você tem também 89% de chance de tratar. Agora, se o indivíduo não usa PrEP, independente, se ele tem uma infecção assintomática, 0% de chance dele ter essa infecção tratada, porque ela é assintomática e ele também não está frequentando o serviço de saúde. Se ele tem uma infecção sintomática, aí sim, é igual, ele vai ter infecção tratada. Então, esse aqui é um outro desafio nosso, né? As ISTs assintomáticas precisam ser rastreadas, né? Porque a gente acaba fazendo muito diagnóstico. A maioria delas, na verdade, são assintomáticas. Um outro trabalho também mostrado no CROI de 2018, ele coloca que, embora muitas mensagens de prevenção de PrEP enfatize o uso de preservativo, o número de parcerias parece ser o indicador mais importante para o diagnóstico de IST entre os usuários de PrEP. Tá? E não só usar ou não o preservativo, mas ter muitos parceiros é o que talvez traga mais diagnóstico de IST. Por quê? A gente não, o que acontece é que, muitas vezes, a gente trata só o nosso paciente ali, né? Mas tem alguém disseminando ali, e tem pessoas que são consideradas super spreaders, são os grandes disseminadores, né? Um foco de pessoas que acaba disseminando muita IST e nunca é tratado. E que, como existe muita prática de sexo em grupo, essas pessoas acabam sendo os grandes disseminadores. Bom, qual é a orientação? Isso aqui também é dado do nosso PCDT. Então, primeira coisa, abordar e gerenciar risco e vulnerabilidade. Isso precisa ser conversado nas visitas de PrEP, né, para ver se, de fato, também a pessoa se encaixa naquele perfil de usar a PrEP, ou, quando a gente tiver PrEP sob demanda ou PrEP diária. Avaliar o entendimento e a motivação para início de PrEP, por que aquele indivíduo foi procurar PrEP, para que aqui você consiga também fazer a sua estratégia de retenção. Avaliar a indicação de uso imediato de PrEP, porque se o indivíduo teve uma exposição recente de risco, dentro das 72 horas passadas, esse indivíduo precisa de PEP, e depois você vai conversar com ele sobre PrEP. Né? Excluir a possibilidade de infecção aguda por HIV, identificação e tratamento de IST, de acordo com o PCDT de IST, testagem para as hepatites virais, encaminhar para a vacina, coletar os exames, que vão ser vistos 30 dias depois, para avaliar a função renal e função hepática, e avaliação de risco de fratura patológica, especialmente naqueles indivíduos mais idosos, e, se ele fica muito tempo em PrEP, fazer o acompanhamento, então, de lesão óssea. Né? Muito importante, então, excluir infecção recente, lembrando que o ELISA de 4ª geração tem uma janela pequena, de 3 a 5 dias, é um ótimo teste. Teste rápido no momento da PrEP, e avaliação de sinais e sintomas de infecção aguda, se tiver risco, se tiver tido uma exposição recente. E aí esse indivíduo ou vai para tratamento ou vai para PEP primeiro.
Muito importante conversar sobre a adesão, explicar a importância da adesão. Se ele não tomar, se ele tomar 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, não vai fazer efeito. Rastreamento das ISTs. Isso a gente hoje faz tratamento. A gente vê IST sintomática, né? Mas a gente ainda não está rastreando IST assintomática, mas isso é muito importante ser discutido. E os exames de segmento são a cada 3 meses. Então, para finalizar, a minha mensagem aqui é que a PrEP não é somente um medicamento que vai prevenir HIV/AIDS, tá? Mas é uma estratégia de cuidar da saúde do indivíduo. Por que eu digo isso? Porque você testa ele não só para HIV, mas para outras doenças. Você pode encaminhá-lo para vacinação, você pode orientar o uso do preservativo, o uso correto do preservativo, tem gente que não sabe nem como usa direito. Você pode orientar a anticoncepção, no caso das mulheres, triar e tratar as ISTs. E empoderar os usuários sobre a sua saúde sexual e reprodutiva. Então, a PrEP ela é eficaz na redução da incidência de HIV, ela é seguro, não está associada a eventos adversos graves, não induz a seleção de resistência se ela não for prescrita por uma pessoa que já está vivendo com HIV, pode causar, sim, uma compensação de risco individual naqueles que já apresentam uso inconsistente do preservativo. Então, é mais um motivo para você trazê-lo para o serviço de saúde e orientar, e não um motivo para dizer, não vou dar PrEP, porque ele não vai usar preservativo, se eu der a PrEP. Está associado a um aumento de clamídia anorretal, por isso a gente precisa de rotina no rastreamento dessas ISTs, enquanto a gente não tem uma alta suspeição para qualquer queixa dessa pessoa. Acho que é isso. Obrigada.